pode ser chamado de automação. Então, aqui em cima, ó, nós temos essa opção aqui, essa informação dizendo que está em revisão, que está em cima em revisão, tá? Então, nós podemos instanciar o processo aqui por dentro dessa engrenagemzinha para ver se o que nós estamos fazendo está redondinho. Como nós automatizamos esse processo pelo componente problema, para descobrir isso, você clica nessa parte de cinza mais clara 2 vezes, né? E só para recapitular, a gente aqui na automação, nós marcamos problema. Nós podíamos ter marcado a PQP, ativo, base de conhecimento, insumo, PDF, qualquer um desses, nós colocamos um problema. Nós fizemos isso porque nós criamos um processo de registro de não conformidade e no componente problema, nós temos a ferramenta de análise de causa. E também podemos associar um plano de ação também, tá? Por isso que nós colocamos problema. E aqui, então, você precisa já ter cadastrado no componente problema um problema e associar ele ao processo. Tá, vamos só dar uma recapitulada no processo. Então, aqui no componente, ó, problema, é ordem alfabética, ó, problema, fomos em configurações, e no tipo de problema, nós cadastramos um tipo de problema, né? Que é registro de não conformidade, tá vendo aqui, ó? É esse, deixa eu ver se é esse mesmo. É NC_SG, tá? Então, é NC, não coloquei, pode colocar aqui, então, é NC_SG. Então, tá aqui, ó. Se clicar 2 vezes ou no lapisinho, você vai saber a qual o processo você associou. Então, tá vendo aqui, ó, o identificador NCSG, né, está associado ao processo que é registro de não conformidade. Por isso que ele está aqui. E aqui dentro, dentro do tipo de problema, você informa aqui, ó, que as ferramentas de análise, né, a utilização da ferramenta de análise, ela está habilitada, podia estar desabilitada, tá vendo? Está habilitada, e aí está dizendo que a ferramenta é disponível, 5 porque a Speed, Peixe e o FTA. Se você quiser deixar obrigatório, primeiro uma delas, você coloca aqui, não significa que todas vão estar liberadas, vão estar como obrigatórias, mas pelo menos uma dessas ferramentas o sistema vai exigir que você informe ou utilize, né? Você desmarcando, deixa ela como opcional, tá? A mesma coisa os dados da causa, você pode estar habilitado ou desabilitado, e aqui no percentual, você pode habilitar a área responsável, pode habilitar a descrição. Se você não quiser habilitar a área, você desmarca. Se você não quiser habilitar a descrição, você desmarca. Assim como também o percentual, você desmarca. E aqui embaixo você coloca que é requerido o percentual, se não quiser desmarca. A lógica dos demais é a mesma coisa. E aqui você pode usar templates, ou seja, você pode usar algum template que você já tenha previamente configurado de alguma dessas ferramentas. Ou você deixa em branco que você faz na hora lá, tá? Só para dizer que está vinculado a isso. Segurança é o que tem em todo o cadastro para definir quem tem acesso a esse tipo de cadastro, né? Só para mostrar aqui que, na verdade, pode falar. Pode falar. Exatamente. Se você não usar ele, você não vai conseguir usar essa ferramenta, tá? Então, se ele falar assim, eu quero um controle de problema, ou tem algumas empresas que chamam problema, tá? Tem outras pessoas que não gostam desse nome problema, né? Para ele é um problema. Elas gostam que seja não conformidade, ou seja, alguma coisa que saiu do padrão, saiu do normal, que gerou e gera sua não conformidade. Mas pode ser também um incidente.
Pode, pode, pode. Porque assim, você pode, de duas maneiras, você pode registrar um fluxograma, por exemplo, né? Analisar. E nas configurações, por exemplo, de associação, ver o que tem disponível. Deixa eu ver se... Você está falando o próprio... Aqui, tá vendo? O problema, tá vendo? Incluir ou associar um problema. Aqui você vai incluir ou associar o problema, entendeu? Porque às vezes você está fazendo um processo, mas vai associar um problema àquele processo. Aqui, exatamente. Tá? Aqui eu estou construindo um processo que chama de registro de não conformidades, que ele já trata, dentro desse processo, um registro de não conformidade, de como mitigá-la, como resolver essa não conformidade, tá? Então, precisa sim ter um tipo de problema. Perfeito? Aí eu vou colocar aqui, ó, um tipo de problema, escada escorregadia, né? Aí eu posso, quando eu estou testando, eu posso desabilitar envio de notificação, para não ficar aquele lixinho enviando notificação. Se você está só testando, se o teste para você ver se o processo está ok, o formulário, você pode desabilitar. Ou se o teste seu é para justamente confirmar se está enviando mensagem, aí você tem que desmarcar isso aqui. Tem que deixar desmarcado. Tá? Você só fazer a validação do fluxo, formulário, você desmarca para ele não notificar. É claro, se estiver configurado o servidor Gmail, né? Lembrando mais uma vez, pessoal, a qualquer momento vocês podem perguntar o que vocês quiserem relacionado. Bom, no nosso processo, que é esse aqui que a gente mostrou, né, nós estamos nessa atividade e nós também já fizemos algumas configurações. Está vendo aqui no canto superior direito, ó, prazo dessa atividade 10/3/2023? Por que está aparecendo esse prazo aqui, pessoal? Onde nós colocamos isso? Vocês se lembram? O gato comeu a língua de todo mundo? Exatamente. Então, aqui só para lembrar, tá, pessoal? Nessa atividade, por exemplo, ó, cliquei 2 vezes na atividade, tá? Duração, tá? Nós colocamos aqui que é 3 dias, beleza? E o calendário, ele criou junto também, lembra? Corporativo, calendário corporativo, 8 horas por dia e dia útil, beleza? Por isso que quando eu executei a atividade, ele já apresentou que esta atividade, eu tenho até o dia 10/3, às 18 horas, para que eu possa executá-la. Perfeito? Ok. Aí nessa atividade também, nós colocamos aqui uma outra coisa importante. Essa atividade, tá vendo que tem aqui um botãozinho, alterar executor. O que significa isso? Que a atividade pode permanecer nesta etapa, só que que o executor hoje é o Eliomar Lima, eu posso, em algum momento, clicar nesse botãozinho, que ele vai transferir essa atividade para outro usuário, mas fica na mesma etapa. Beleza? Como fazer isso? Fluxograma, registro de não conformidade, clica 2 vezes e vai lá em instância. E tem um botãozinho ali, ó. Aliás, aqui embaixo. Permitir alterar executor da atividade para outro usuário. E que aqui tem regras também, tá, pessoal? Eu não estou marcando regra nenhuma por enquanto, tá bom? Estou colocando, deixando livre. Então, significa que, uma vez que eu marco essa opçãozinha aqui, ó, dentro de instância, quando eu faço isso, o sistema apresenta esse botãozinho aqui na atividade. Combinado? E esse botão aqui, cancelar? Esse botão cancelar foi aqui quando eu coloquei esse artefato, esse elemento aqui, ó. Então, se eu clicar nele, ele finaliza aqui dizendo cancelar. Se eu clicar nesse, transfere a atividade para outro usuário na mesma etapa. E se eu clicar nesse registrar na conformidade, o sistema percorre esse caminho e vem para cá. Perfeito?
E recapitulando aqui, o primeiro aqui, o registrar NC, é o nome que eu dei para essa atividade, tá vendo? Registrar NC. Não sei se está pequeno aí, ó. Registrar NC. Esse nome aqui é o que aparece aqui em primeiro, ó, registrar NC. E aqui a opção de baixo mostra o formulário que está do lado direito. Combinado? Então, criamos esse formulário e na identificação, lembra que nós configuramos para trazer automaticamente esses dados, com exceção da data, que ele permite eu informar outra data diferente do dia 7. Por que ele está trazendo dia 7 aqui, pessoal? Porque eu configurei uma regra para que o sistema traga automaticamente o dia 7, mas eu defini também que pode ser alterada, beleza? E aqui no meu formulário, você se lembra que eu criei vários campos, mas eu habilitei, configurei, criei regras para que apresentasse somente o identificação e o dados do registro. Tá? E na identificação ele já traz o nome escada escorregadia, que nada mais é do que eu digitei lá no início, tá? Beleza? E aí eu optei nessa atividade para não deixar o título ser alterado. Foi a configuração que eu fiz também. Mas eu informei embaixo aqui o detalhe. Se detalhar não conformidade. Ao passar pelo corredor 2, onde tem uma escada, sem corrimão, só para poder complicar mais, né? Corrimão. Escorreguei e quase caí. Beleza. Tá, então esse é um problema que eu me deparei, né? Que na verdade é uma não conformidade. Né? Então estou detalhando. Feito isso, no fluxograma eu estou nessa atividade, né? Aí nessa atividade eu passo o mouse, ela mostra exatamente com quem está a situação dela e o prazo que eu tenho, tá? Agora eu vou enviar para a próxima etapa, registro de não conformidade. Você vai mandar o quê? Para o aprovador, né? Aprovador. E aqui nesse aprovador, nós vamos clicar 2 vezes nele, que é um losangozinho, que tem uma ação do usuário, a sua manual. Dentro de configurações, quem é o executor dessa atividade? Eu disse aqui que era quem? O líder do executor da atividade específica, tá? Eu não sei quem que é o meu líder, mas vamos fechar aqui. Como é que você vai localizar para quem foi essa atividade? Em minhas tarefas, ó. Em minhas tarefas, você vai localizar sempre, ó, em problema, tá? Problema. Atividade. A escada escorregadia. Tá, mas Guilherme, não era para apresentar essa atividade para o seu líder? Tá, ela não apresentou, tá? Por que vocês acham que ela não apresentou? Alguém pode responder? Tem 2 possibilidades. Quais são as possibilidades? Bom, porque não teve problema, né? Registrado, então não subiu para o líder, certo? A atividade está aqui. Ó, tá para o Eliomar, tá? Então ela mandou para o Eliomar. Tem 2 coisas que podem ter acontecido. Um erro de configuração no processo, que eu não configurei corretamente, mas eu acho que configurei, né? Clicar 2 vezes nas atividades, que é no fluxograma, tá, pessoal? Atividade. E vou em configurações e execução, que eu mostrei aqui, ó. Então está dizendo aqui que o líder do executor da atividade específica. Qual atividade específica? Atividade 01, registrar não conformidade. Então, o líder de quem executou a atividade 1, que é essa aqui, né? Então, ou eu configurei incorretamente,
ou, vamos dar uma olhada aqui, se tem... O Eliomar que seria o executor, né? Então, vamos clicar 2 vezes aqui para ver o líder do Eliomar. Onde está o líder? Não tem formado o líder do Eliomar, concorda? Não tem nada. O que o sistema por padrão faz? Se não está informado o líder do executor, que foi o Eliomar que executou, né? O sistema manda para o Eliomar. Entendeu? Então, o que ele fez? Ele mandou a atividade para o Eliomar porque ele encontrou o líder. Tá certo? A lógica do sistema é essa, tá, pessoal? Feito? Então, vamos lá agora executar. No processo do fluxograma, vocês viram que tem uma setinha que volta, uma setinha que vai. Então, essa que volta, esse botão aqui, ó. Fala, pode falar. Aham. Entendi. Entendi. Você pega essa lei, né, que puxa para cá e arrasta essa atividade para outra, né? Entendi. Não, entendi, sem problema. É uma maneira de fazer também, né? Não tem nada que... Não, não. Não, não. Isso não afeta, não. Né? Vai depender muito de quando você está levantando, se a pessoa vai entender o que você fez. Se ela entendeu, está de boa, segue baile. Tá? Então tá, então estamos nessa atividade. Então aqui mostra o formulário, ó, já mostra o quê? Ó, os dados todos, inclusive a data, ó, se não altera mais, né? A primeira field set, digamos assim. E aqui também, ó, tá vendo? O título da conformidade que não altera. E o que eu digitei na primeira atividade, ao passar pelo corredor 2, onde tem uma escada assim corrimão, escorreguei e quase caí. Então ele está relatando. E aqui você pode fechar e pode abrir a aprovação, tá vendo? Você percebe que ele já veio com o meu nome, tá vendo? O que eu habilitei, eu configurei para que o usuário não altere. Então, o usuário que entrar, já apareceu o nome dele embaixo, ele tem que apenas aprovar, né? E aí pode colocar assim, ó, aprovado, registro, procede e deve ser analisado as causas. Vai dizer o que você quiser. Se você quiser aqui para colocar as causas dessa ocorrência ou dessa situação. Ok? Feito isso, então eu tenho 2 opções. Eu envio para a área de qualidade fazer uma análise da não conformidade, ou eu posso devolver. No caso aqui, eu optei em aprovar. Então, para vir para cá, eu tenho que só aprovar a NC. Perfeito. Então, o sistema corre também. Ó. Vou executar aqui, atualizar. Em problema, no componente de problema, execução da atividade. E vamos para a próxima. Então, aqui, escada escorregadia, esse item que clico 2 vezes. Ó, no fluxograma que eu desenhei, ó, analisar a não conformidade. Caiu para mim, novamente. Bom, eu não sei como que eu configurei mais, não lembro de cabeça. Então, assim, ó, analisar a não conformidade. Na execução, sempre na execução, tá, pessoal? Ó, iniciador do processo, não tem nada definido aqui, né? E não tem regra também definida nenhuma. Se não tem regra, ok? Então, o sistema mandou o quê? Para a atividade e mandou para mim mesmo. Então, isso aqui já é uma das coisas que a gente tem que analisar.
Então, aí o que eu poderia fazer? Ah, Leomar, poderia colocar um papel funcional aqui para análise de qualidade, porque quem abriu não pode executar essa análise. Claro que não, né? Não tem como fazer. Então, o que nós teríamos que começar a fazer? Começar a preparar, começar agora a fazer alguns questionamentos. Então, não pode ser executor. Então, o que nós podemos fazer? A primeira coisa nova que a gente vai fazer aqui, né, é colocar um papel funcional. Como é que a gente faz isso? Tá, Joaquim, pode explicar o que é papel funcional? Você, o Davi, quem puder explicar aí. Papel funcional. É isso aí, isso aí. É justamente para isso, porque você cria um grupo de pessoas, aí você pode ter nesse papel profissional uma pessoa ou N pessoas. Então, aqui, você pode ter um grupo de pessoas que vai fazer essa atividade dentro da qualidade. Então, o papel profissional, como é que você faz? Você pode criar por aqui, ó, ou você pode pesquisar. Por exemplo, você já tem um papel profissional da área de qualidade, né? Não sei se a gente chegou a fazer isso ou não. Ó, qualidade, ó, aqui, equipe e analista de qualidade. Por exemplo, se eu colocar ele aqui dentro, ó, então significa que no processo, eu só defini que essa atividade vai passar para essa equipe de, equipe de controle de qualidade. E os membros delas vão receber essa atividade para executar, tá? Então, você percebeu que aqui nesse processo caiu para mim. Por que caiu para mim? Porque eu não defini, quando você não define, quem abre o processo vai cair para ele tudo. Vai cair, todas as atividades caem para a mesma pessoa que abriu, entendeu? Por isso que quando você faz um mapeamento de processo, você define, quem vai fazer essa atividade? É o analista de qualidade, tá. Vai ser a área toda de qualidade? Não vai ser, porque tem muita gente na área de qualidade. Então, se for a área toda, o sistema abre aqui, ó, você marca a área, e você clica na lupa, o sistema vai abrir aqui a área que você vai, tá vendo? Você vai escolher qual é a área que ele vai executar. Só que isso é muita gente, né? Não, Leomar, não vai ser a área, vai ser uma entidade externa. Você pode cadastrar de uma entidade externa, né? Por exemplo, lá, um usuário externo que vai executar essa atividade. Um fornecedor, um cliente, né? Não é entidade externa, é um papel funcional, que a gente acabou de explicar. Aí você vai lá, na lupinha, você já vai ter previamente cadastrado o papel funcional, porque tem vários. E dentro de cada papel funcional, tem um grupo de pessoas que vai responder por aquela atividade, ou seja, que vai executar aquela atividade. Mas pode ser também a área e função. Você vai clicar na lupinha, vai colocar a área, né, e a função, ok? Tá, como é que você vai... E outra coisa, pode ser o usuário específico, vou colocar aqui o Eliomar. Não é Eliomar, é o Joaquim. É
eu vou pesquisar o nome, já tem que estar cadastrado aqui dentro o Joaquim. Não é o Joaquim. Aí você escolhe qual é o nome, ou cadastrar, né? E definido na instância que você vai deixar que pode ser configurado aqui dentro da atividade, né? Como eu falei em outros momentos, você pode clicar 2 vezes aqui, ó. Você vai colocar a execução, você pode definir na execução, ó, usuário específico, no caso aqui é da instância, né? Ó, iniciador do processo, executor de atividade específica, o líder do iniciador, líder executor. Boa noite. Pode falar. Eu queria interromper aí um minutinho. Eu não estou conseguindo visualizar a tua tela. Só eu que está assim? Tem pessoas que estão vendo a tela ou não? É? Você quer, hein, Silvia? Eu estou vendo só o Joaquim na minha frente. Já mexi aqui em todo lugar que eu poderia mexer e não consigo. Tem alguma dica aí? Minimiza o Joaquim. Nessas 4 setinhas aí, ele deve estar ampliado. Estou lhe vendo. Isso, já fui lá. Aí tem a tela cheia e tela reduzida. Já optei as duas. Na tela do Joaquim, tem umas 4 setinhas. Deve estar ativado para a tela cheia dele. Mas se eu colocar a sua tela cheia aqui, você aparece tela cheia para mim. Aí lá no canto superior direito tem lá as 4 setinhas fechando. Essa aqui, ó, 3 aqui, opções. Não. Esse parece um X. Ai. Essas 4 setinhas que ampliam para a tela cheia e para a tela... Entendi. Aqui, sim, ó. Isso. Entendi, tá vendo? Setinhas que se congruentes ou incongruentes, tá vendo, Silvia? Estou vendo, mas não está funcionando para mim, não. Vou tentar no computador. Sai e entra novamente. Talvez resolva. Tá? Igual o Bill Gates ensinou a gente. Enquanto você sai... Já volto, segura aí. Enquanto você deixar bem aqui. E aqui, justamente, ele vai dizer, na análise, né, se procede o registro ou não, né? Se não procede, ele precisa de mais informação, ele pode devolver para cá, clicando nesse botão requer ajustes. Alguma informação que ele entenda que está faltando, ele vai pedir para que quem registrou a não conformidade faça o ajuste. Ou registrar a análise para frente, tudo bem? Então aqui eu posso colocar aqui, seria o mundo perfeito, né? Colocar aqui que assim, ó, análise realizada e será encaminhado
registro para análise de causa e plano de ação. Estou dizendo aqui automaticamente. E aí nós vamos o quê? Passar a análise de qualidade para a área de fato que vai executar essa análise de causa e elaborar o plano de ação. Ok? Então nós vamos clicar aqui em registrar a análise. Não sei onde eu parei a configuração do formulário, mas vamos seguindo até ver onde a gente parou. Aqui estou estanciando justamente para a gente recapitular o que a gente fez. Então vai aparecer aqui a análise de escada escorregadia. Vai aparecer também, antes de retornar, não tirei, ó. E aqui começa já as informações. Então, eu estou na atividade da área executora, onde aconteceu o problema da escada, né? Que é a área que vai realmente analisar a causa e elaborar o plano de ação. Vou voltar para o formulário, aqui. Então, a mesma coisa, ó, identificação está aqui, desabilitado, dados do registro está aí preenchido e desabilitado, aprovação está aparecendo meu nome, está desabilitado, análise de causa também está preenchido e está desabilitado, e agora vem a análise da área executora. Lembra que agora apareceu aqui a análise de causa? Ferramenta, lembra que a gente falou da ferramenta? Por isso que nós escolhemos o problema. E aqui as análises de espinha de peixe. É bom, de repente, vocês darem uma estudadinha também nessa ferramenta para ter uma lógica. O que é essa ferramenta, para que serve, né? Aqui é os 5 porquês, né? Que é você vai perguntando por quê, até você chegar na causa primária, ou seja, a causa raiz, né? Ou você pode usar, aí você pode clicar aqui em cima, por exemplo, na lixeirinha, que toda vez que você abre, ele grava, para apagar essa análise 5 porquês. Ou você usar a análise espinha de peixe ou a análise de Chikawa, que tem esses métodos, entendeu? 4 métodos, 6 métodos, 8 métodos, 10 métodos e o livre. Eu vou pegar só o 10 métodos, só para vocês verem as possibilidades. Então, aqui nesses 10 métodos, mostra, é como se estivesse perguntando, olha, essa questão aqui, esse problema da escada escorregadia, tá? Esse problema que aconteceu, essa não conformidade, ele está relacionado à gestão, a um problema de máquina, a um problema material, a alguma mensagem, algum meio físico, né? A finanças, a métodos, meio ambiente, venda e mão de obra, né? O que significa esse método? Que foi, se o problema está relacionado a pessoas, que pode ser, assim, a mão de obra, né? Ou, por exemplo, assim, alguém foi limpar a escada e não enxugou a escadaria depois que limpou, por exemplo, né? Então, está relacionado aqui à mão de obra, ou seja, foi uma falha da pessoa. Pode ser um método. O que o método está dizendo? Olha, não tem um procedimento operacional para limpar a escada, ou melhor, existe um procedimento, mas não tem uma instrução de trabalho. Olha, primeiro você joga água, por exemplo. Depois você joga o detergente e esfrega a escada. Depois você joga água para poder enxaguar. Depois você passa o pano para secar, entendeu? Então, talvez não tenha um método que essa pessoa entendeu que só jogar água está resolvido. E vai secar pelo ar mesmo, pelo vento, pelo sol. Imagina assim, entendeu? É um problema de finanças, porque a gente não... alguém pediu que tinha que comprar um pano e ali a pessoa não liberou o recurso para comprar o pano, então não enxugou. Aqui são métodos, pessoal. Tá? Existem esses métodos aqui pelo lado de Chikawa. Agora é só mostrar um outro, para ele se fizer certo. Fecha, é isso mesmo, isso aí. E aqui tem os outros, ó, você viu que fica gravado, você vem aqui e apaga o método. Mas não, Leomar, eu quero um método mais simples. Você pega e escolhe esse método aqui, 4 métodos, que são os mais básicos, que envolve o quê? Envolve material, máquina, método e mão de obra. E aqui dentro, ó, aqui
graficamente você pega a causa, arrasta para cá, vem aqui no conector, clica na causa e clica na pervincular o material. Se tiver outra causa, você arrasta para cá, imagina que seja de um método, você clica no conector, clica na causa, clica aqui. Percebeu? Tá? Vou fechar aqui agora. E aqui, para cá. E aqui você vai colocar a causa aqui, você colocar o nome aqui, ó. Você pode colocar clicando no maisinho ou na lupinha, e você vai pesquisar a causa e vai colocar equipamento quebrado. Né? Método. Lupinha, escolhe a causa que está previamente cadastrada, né, pessoal? Esse é o parceiro. Método será falha de setup. Ou é método, né? Vou colocar aqui método para análise não divulgado. Então, você já colocou a causa. Mas você pode colocar que a causa aqui é a causa potencial. E que é a principal método que é a causa raiz. Você pode colocar o percentual que cada uma representa. Colocar aqui. Pode colocar a área responsável e colocar a descrição. Se você quiser colocar mais detalhes, você coloca aqui. E salva. E fecha. E aqui na atividade, tá vendo? A imagem da análise de causa, e aqui tem a causa e as ferramentas que você tem. Mas assim, você pode perguntar, mas Eliomar, obrigatoriamente o cliente precisa preencher a análise de causa inicial? Não, não precisa. Se ele já souber da causa e direta, ele coloca só no mais aqui, ó. Vai surgir a lupinha, vai pegar a causa, pesquisa ela e associa lá. Ele vai trazer a causa aqui embaixo. Não necessariamente precisa ter essa análise de causa. Tranquilo, pessoal? Sabe que agora que é análise de causa? Ou ferramentas de análise? Feito? Isso aqui eu estou recapitulando, a gente já viu, né? Tá. Feito, então. Então, no fluxograma, nós temos essa atividade, ó, área executora. E agora, vou pular para a próxima, colocar observação. Tá? Vou colocar observação. Qualquer coisa. Aqui, essa obrigação, se percebeu que ela não está obrigatória, porque nós configuramos para não ser obrigatória. Mas você pode acrescentar, a análise foi realizada de acordo com o requerido. Estou dizendo dizeres aqui genéricos, tá, pessoal? Aí você pode fechar ela aqui, ó, e abrir a aba de ações. Por quê? No fluxograma eu disse que nós faremos análise de causa primeiro e depois vamos elaborar o quê? O plano de ação. Percebeu que aqui dentro tem ações. E aqui eu posso incluir um plano de ação, né, em branco, incluir a partir do nada, digamos assim, incluir um plano de ação a partir de um modelo que eu já previamente cadastrei, uma ação isolada ou ação isolada a partir de um modelo. Tá? Eu posso criar um plano de ação aqui. Ó. Então, ele vai abrir uma tela, vai trazer já o identificador automático para mim, ó, e já traz o título do plano de ação. E já vincula aqui o identificador, ó, identificador do problema. É aqui, ó, analisar causa, elaborar o problema. Eu posso complementar, né? Ou não, né? Posso dizer aqui, complementando, complementar ou não. Vou deixar mais claro. E aqui ele traz também o seguinte, ele traz ação. Quais são as ações? Vou incluir uma ação. Eu posso vincular, inclusive, a ação para esse método. Posso colocar isso, tá vendo? Marco aqui. E aqui, se eu posso ter uma linhazinha quase imperceptível para arrastar para cá, eu coloco quem? Ah, vai ser aqui, por exemplo, colocar o nome da pessoa, tá vendo? Opa. Ah, não, o quê? Fazer isso. Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso é o Davi. Nova ação. Aí eu posso colocar aqui o equipamento quebrado, que é a causa. Né? Agora, qual que é a ação? Fazer aquilo.
Aqui eu vou colocar isso aqui, Joaquim. Aqui eu estou definindo quem é que faz, tá, pessoal? Ah, Leomar, o que vai acontecer com essas ações aqui? Vai cair lá em minhas tarefas uma ação para o Davi e vai também cair uma ação para o Joaquim, né? Se vocês já tiveram algum treinamento na área de qualidade, tem na qualidade lá também, chama o 5W2H. Então, esse plano de ação aqui, no Software Expert, ele é baseado naquela metodologia 5W2H, que é o que você tem que fazer? Fazer isso. Quem tem que fazer? Davi. Qual que é a data planejada? Está aqui. Qual que é a duração? Está aqui. Quanto que você vai gastar? Você pode colocar aqui, ó, quanto. Onde você vai realizar? Como você vai realizar? Por que você vai realizar? Você entende? Tá, então tudo isso você vai colocar o 5W2H, que geralmente a gente faz, algumas pessoas fazem por eletrônica. O sistema tem por padrão essas perguntinhas. Agora a pergunta é, Eleomar, é obrigado a preencher isso aqui? Como? Por quê? Onde? Não, não é obrigado. Mas é possível configurar o sistema para que exija? Sim, é possível. E onde é que eu configuro o plano de ação? Só para recapitular. Componentes, tá? Esse roxinho é a ordem alfabética, isso aqui, tá, pessoal? Plano de ação, configuração, nós criamos uma categoria de plano de ação. Pois não. Não. Não automaticamente. E o que eu fiz? Ó? Tá, como a gente está recapitulando, eu vou aproveitar, né? E já tirar essa dúvida, tá? Ó, dentro aqui de categoria que está de plano, eu criei essa categoria aqui. Nós criamos uma categoria, né? Tem uma categoria que damos CAP 99, capacitação anual. E aqui na regra, lembra que eu falei que eu poderia ocultar o quanto, onde, como, por quê? É só fazer isso, nós não ocultamos, nós poderíamos fazer isso. Obrigatório, o quanto, o quão, tá vendo? Que eu posso obrigar? É marcando aqui, tá? Dentro da categoria do plano de ação, ok? Então, eu fui no plano de ação, configuração, categoria, e eu criei uma categoria que eu chamei de CAP, que nós criamos para usar nesse processo nosso. Mas, Elemar, como é que você fez isso? Como é que você vinculou, habilitou dentro do formulário o plano de ação? Eu fiz o seguinte, ó, componente, lá no formulário, capacitação, entrei no registro no formulário que nós criamos, ó, eu acho que isso aqui, né? Esse é o formulário. Ó, essa abinha de fora, análise, melhor. Embaixo, aqui. Ó, ações, tá vendo ações? Esse campo maior que ações, na verdade, primeiro eu arrastei essa seção para cá. E dentro da seção, vou fechar aqui, tá? Ó, exibição, básico, avançado, fechar e integração. Eu peguei e arrastei isso aqui, tá vendo? Arrastei esse plano de ação para dentro, entendeu? Você viu? Eu arrastei para dentro dessa seção aqui. Foi assim que eu fiz, tá? Tá, mas, Guilherme, você só arrastou aqui para dizer que esse container, ó, esta funcionalidade requer um dos componentes a seguir. Incidente ou problema. Só permite você incluir esse elemento plano de ação, que fica dentro da biointegração, ó, vou abrir de novo. Arrastar para dentro do formulário, só quando você
vai automatizar o formulário usando o componente, esse incidente ou esse problema. Mas eu só trouxe o container. Como é que eu vinculo esse container ao plano de ação? Fluxograma, na atividade ao processo, clico 2 vezes na atividade, venho em configurações, venho em execução, e desde o início, vai descendo um pouquinho, você vai perceber essa abinha aqui, plano e ação isolada. Aí o que eu fiz? Eu cliquei aqui dentro, na lupinha, as categorias de plano que eu cadastrei. Você lembra que eu cadastrei, que é o CAP 99. Está aqui embaixo, tá vendo? Eu já adicionei ele, tá vendo? O CAP 99. O que significa isso? Significa que o usuário que instanciar o processo só vai enxergar essa categoria. Percebestes? Então, no fluxograma, eu vinculo a categoria que eu quero que abra neste formulário aqui, percebeu? E porque esse formulário está vinculado aonde? Clico 2 vezes, está vinculado nesta atividade, configurações, formulário. Percebeu? Entenderam a lógica? Vai ficar gravado também, então vocês podem depois recapitular isso que eu fiz, que eu falei aqui. Então, eu crio o formulário, a seção, arrasto esse componente para dentro. Só vai funcionar com incidente e problema. Beleza, já fiz aqui dentro do formulário. Vou no fluxograma, clico na atividade 2 vezes, vou lá em configurações, formulário, e trago, associo nesta atividade o formulário que eu quero que abra quando estiver executando a atividade, né? Que é exatamente essa daqui, tá vendo? Aqui já é o sistema rodando. Ação, e vinculei aqui, apareceu. Já percebeu aqui, mas o detalhe dele está aqui, Tranquilo. Então, o plano de ação está justamente para mitigar as ocorrências, tá? Ok? Dentro do plano de ação tem umas coisas importantes aqui que é importante você citar, se informar. Você clica na primeira atividade, clica no Shift e marca a segunda atividade. Quando eu faço isso, o sistema permite, tá vendo que tem um elozinho de corrente, uma correntinha, 2 correntinhas entrelaçadas? Você pode vincular uma atividade com a outra. O que significa isso? Significa, eu vou limpar, tá? Vou clicar de novo aqui e colocar só na primeira. Significa que eu estou definindo a sequência das atividades que precisam ser executadas. Então, quer dizer, o Davi vai executar fazer isso e o Joaquim vai fazer aquilo. Só que o Joaquim só pode executar a atividade, por exemplo, ele só pode executar a atividade depois que o Davi executar. Então, agora eu vou fazer isso. Eu estou criando aqui um vínculo com a outra. E o sistema, quando eu faço isso, dia 7/3, o Davi precisa executar essa atividade. Então, eu coloquei um prazo aqui, né? Eu poderia colocar um prazo maior para ele, mas defini que é de 7 até 8, por exemplo, né? Eu coloquei a duração aqui, 2 dias, mas eu posso colocar a duração, por exemplo, de 1 dia. Tá vendo? Estou entre 1 dia, então eu tenho que executar e terminar hoje. Só que depois dessa atividade, vai aparecer quase imperceptível, aparece que essa atividade vai ser disponibilizada para o Joaquim. Perfeito? E aqui, já defini. Então, aqui vai ter informações adicionais, comentário que eu posso fazer nisso, né? Documentação que eu posso anexar aqui, normal, posso registrar, anexar o documento, anexar um anexo qualquer do seu computador ou de uma rede, ou posso associar ou cadastrar, ou incluir ou associar um documento que está no SE documento. Mas por hora não vamos falar isso não. E aqui mostra o histórico do sistema, de tudo que está acontecendo vai estar registrado aqui. Perfeito? Perguntas até aqui, pessoal?
nesse recapitular. Hoje, voltando a recapitulada, só para a gente reencontrar o caminho depois, tá? Beleza. Vale. O que eu ia fazer? Eu pego. Pode perguntar de novo, que eu só para recapitular. Pergunta de novo. Vai. Vai. E eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou pegar e enviar para a próxima etapa. Ó, deseja enviar o plano para a próxima etapa? Sim. Então, se você colocar a atividade aqui agora, olha o que vai acontecer. Ó. Ele criou um plano, tá o sinalzinho aqui de ligado, ó, e você pode entrar no seu usuário agora aí, você vai perceber que, Davi, apareceu a atividade do Davi hoje. Confirma aí, Davi. Vou olhar aqui. Eu acho que você pode compartilhar também, não pode? Acho que pode, né? Posso sim. Pois só, sim. Deixa eu abrir aqui. Acho que vou parar de compartilhar. Entrando. Ah, tá. Aonde é que tem. Já recebi a mensagem que tem que compartilhar. Agora, onde é que eu faço isso, meu Deus? Tá. Ô, Davi, Oi, tenta de novo pedir aí de novo. atualizar aqui. Tem que aparecer em algum lugar aqui. Apareceu a mensagem, mas. Do 3. Não, não apareceu, não. Peraí, deixa eu ver. Eu sei que. Ah, tá. Tornar apresentador. Agora você vai conseguir. Você tem que clicar no nome da. Te clicar no seu usuário e permitir se apresentar. Vamos ver se agora vai. Qualquer coisa eu chamo o Uber aqui e a gente já resolve. Está no meu usuário. Agora você clica embaixo, bem embaixo, no meio da tela, vai ter um botãozinho da direita para você compartilhar. Espera aí. Espera aí. Porque não apareceu para mim aqui, não. Não? Deixa eu ver de novo aqui. Iniciar bate-papo privado, tornar moderador, remover, selecionar. Sério? Caramba. Pois é, Davi. Aparentemente tem que aparecer. Do lado do microfone, não? Está falando de aparecer Compartilhar a sua tela. Para compartilhar apareceu. Só não apareceu para mim a atividade. Ah, entendi. Mas compartilha a sua tela aí. Ah, peraí. Você está em qual ambiente? Teste, né? Eu estou no ambiente de produção. Teste. Não, estou de produção. Então, fica mais. Se você for no teste, vai ficar um pouco mais fácil. Provavelmente, né? Só um minutinho.
teste. SG teste. Compartilha aí, rapaz. Tentando. Minimiza as outras telas, deixa só. Deixa algumas telas privadas de sua aí, não. Deixa minimizar. Tentando entrar no de teste, é www. É, já que a pessoa desespero. Tá, né? Certo? Todo mundo, tá, pessoal? Minimiza aí. Não, Ai, ai. peraí que eu vou abrir aqui. É que eu não estou conseguindo abrir o SG de teste aqui. É? Não, de boa. Uma coisa a gente retoma aqui. Ah, detalhe. Deixa eu aproveitar também, já que você não está conseguindo abrir aí, eu vou compartilhar, tornar-se apresentador. Vou mostrar outra coisa. Mostrar coisa interessante que é importante você saber. Ah, aconteceu um problema, o Davi não está aí. Né? Uma geral, o Davi não pode executar atividade. Tá? Então, aqui, em tese, pessoal, só recapitulando, tá? O processo está caminhando, está aqui com o Eliomar, só que dentro dessa atividade, eu criei um plano de ação, tá? Então, o plano de ação está aqui, ó. Então, aloquei a atividade, né, para o Davi Carvalho e para o Joaquim. Vamos lá, então, duas coisas que você pode fazer. Aproveitar, já vamos botar isso em prática. Tá, e se o Davi não estiver na empresa para executar, você precisa executar urgente. Então, aqui em cima, no canto superior direito, ó, tem um bonequinho, ó, tá vendo? Um bonequinho. Esse bonequinho, você vai colocar, por exemplo, aqui Davi Carvalho. Vai escolher o componente, que no caso nós chamamos de plano de ação, né, pessoal? Plano de ação. E vai pesquisar. Olha aqui, tá vendo? Fazer isso. Tá vendo que está aqui com o Davi, essa atividade? Ah, Leomar, eu vou passar isso aqui agora para o Joaquim também. Um exemplo, né? Aí você coloca aqui Joaquim, entendeu? E executa a atividade. Aí ele pede, apresenta uma janelinha. Transferir definitiva ou transferir até a data? Opa, transferir definitiva. Dá ok. O que acontece? Atividade agora, vamos só fazer uma consulta, só para constar por aqui mesmo. Joaquim, pesquisa, para aparecer duas atividades para o Joaquim. Aí, Joaquim, agora dá uma olhada no seu ambiente de teste, se de fato apareceu essas duas atividades que eu mostrei aqui. Vai? Perfeito, sem problema. Aí é o seguinte, ó, quando acontece isso, tem duas maneiras. Você pode salvar, você aproveita e já faz um. Deixa eu ver se pode fazer um refresh aqui. Ó, você pode entrar aqui no cabeçalho, no olhinho, visualizar, por exemplo. Epa, entrou na ligação aqui não desejada. Tá. E aqui vou só arrastar para cá, ó. E apareceu aqui embaixo também, ó, Joaquim. As duas foram até para o Joaquim. Só entrei para vou salvar isso aí, que não mudei nada, porque eu já estou ainda aqui na visualização. Apareceu, já mudou o nome, tá vendo? Joaquim. Ah, não, mas Joaquim também não está ali. O que eu faço? Mesma coisa, né, pessoal? Vou repetir aqui, ó. Acompanhamento, tem um bonequinho. Então, vou pegar agora o seguinte, agora a atividade do Joaquim.
né? Agora procurar o plano de ação, em ordem alfabética, pesquiso, vou transferir para como o Eliomar. Beleza? Para quem quer que seja, tá, pessoal? Aí você vai colocar aqui, tem que acertar o nome seu primeiro, né? Executa. Definitiva para resolver. Agora sim. Agora a pergunta, você pode fazer assim, Leomar, essa atividade aqui você pode encerrar? Bom, eu por enquanto não vou encerrar, vou salvar e vou fechar. Só vou fechar. Tá? Então, em minhas tarefas, o problema vai continuar lá, porque eu não mandei para frente, não. Está na etapa lá de análise da área executora. Mas vai aparecer também uma atividade que eu transferi, que era do Davi, que eu transferi para o Joaquim, do Joaquim, eu transferi para o Eliomar. E aí eu coloco aqui execução de ação, tá vendo? Vai aparecer as duas atividades, fazer isso, fazer aquilo, que eu coloquei nesse processo aqui, que é o... Aqui, ó, no 558, tá? Que é complementar. Eu coloquei esse plano aqui, ó. Que é o anterior que a gente não executou. Tá. Aí tem um detalhe. Mas, Eliomar, você transferiu as duas atividades para você. Por que está aparecendo só uma? Você sabe por quê? Ou não? Exatamente. Então, eu defini lá que, na época, lá eu tinha colocado que o Davi vai executar primeiro, depois o Joaquim. Como eu transferi a atividade para o Joaquim, depois do Joaquim, depois do Eliomar, então, agora só o Eliomar que vai executar, mas não importa. Ele vai ter que executar uma primeiro, depois que executar, o sistema libera. Então, eu clico duas vezes. E aqui, ó, tá vendo? Aparece aqui a parte de planejamento, que eu coloquei bonitinho, ó, não altera. E aparece aqui a análise de causa que eu fiz, bonitinho, coloca mais, tem mais detalhes aqui que você pode fazer. E aqui a parte de execução, tá vendo? Eu posso só colocar a data de término. Se eu terminei, eu coloco a data, já preenche tudo, tá vendo? Se eu não executei 100%, eu vou alterar aqui, coloco só 90%, 10%, 20%, não importa. Aí ele não encerra a atividade, mas fica pendente lá com o percentual, beleza? Eu posso amanhã executar mais até terminar. Ou se não, volto aqui, coloco 7, ele preencha, realizado. Posso colocar também aqui o quê? Um anexo, deixar evidência de que eu realizei a atividade, clicando no mais. Abre uma telinha, você faz o upload, seleciona aqui, vai apontar para um computador, você pega o arquivo, a foto, a imagem, o procedimento e segue em baile. Se executou a atividade, encerrou, só enviar para a próxima etapa. Né? E vai enviar para você, significa que essa atividade foi executada. Né? E eis que aparece o fazer aquilo. Tá vendo? Fazer aquilo. Mas eu não vou executar isso aqui, não. Tá? Agora eu vou em minhas tarefas e voltar para a não conformidade, que em problema, execução de atividade. Perfeito? Vale. Automático. A gente vai explorar isso. Automático. Tá? Aí é o seguinte, eu estou na análise de causa ainda lá, porque eu não terminei, né, pessoal? Eu só parei lá, fiz o plano, mandei para as pessoas executarem, tá? E aí, lá na análise, ações, tudo que já vimos, né? Ações, vai aparecer aqui, ó, uma bandeirinha quadriculada. O Eliomar já executou essa atividade, a outra segue o baile, tá? Eu não sei se a gente colocou regra ou não, mas a atividade que compete a essa área aqui, que era analisar a causa e elaborar o plano, foi realizado. Então, o plano está aqui embaixo e a análise da área executora está aqui, tá vendo? Está aqui, ó, já fiz. Tá? Então, eu posso minimizar, posso maximizar e posso até tirar, digamos assim, baixar a imagem se eu quiser. Já fiz. Então, essa atividade aqui pode ser encerrada.
né? E aqui eu posso, lembrando que esse retornozinho, padrão do sistema, se eu quiser tirar, eu posso tirar, tá, pessoal? Né? Como é que eu tiro esse botãozinho marrom, acho que é marrom, né? Como é que eu tiro? Fluxograma, por exemplo, clico aqui na atividade que você quer tirar, clica aqui em configurações, instância, e aqui, ó, de cima para baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desabilitar a ação de retorno à atividade anterior. Mas se eu marcar aqui agora, vai sumir automaticamente aquele botão? Não, não vai. Só na próxima vez que você instanciar isso aqui. E aí vai sumir. Combinado? Feito? Então aqui não me interessa mais. Oi? Exatamente. Se publicar, sim. Só se publicar. Eu vou registrar a análise de causa e está resolvido. Vai para a próxima atividade. Então, esse aqui era o formulário que eu tinha visto, né? E aqui, na próxima atividade, analisar a eficácia da escada escorregadia. Clica 2 vezes. Então, aqui na última etapa, que é, nós configuramos, está mais bonitinho, ó. Ah, não configuramos nada, né, pessoal? Percebeu que está para alterar aqui, ó? É um perigo, não pode deixar para alterar. Dados de registro, está tudo para alterar. Né? Aprovação, não está corrigido, tudo para alterar. Análise de qualidade, está deixando alterar. Análise, tudo está para alterar aqui, ó. Percebeu? Ações também. E análise de eficácia, sim, tem que deixar alterar aqui. Tá? Então, nessa atividade foi onde nós paramos, na última atividade. Nós não conseguimos finalizar os ajustes em regras do formulário. Como é que a gente vai terminar isso, então? Como editar o formulário. Lembra que a gente... Vou voltando aqui, ó. Componentes, formulário cadastro. Eu criei uma consultazinha já automática para filtrar só o que eu queria. E tem aqui o formulário, registro de não conformidade. Né? Clico 2 vezes e vai abrir o formulário que já estava aberto, depois eu abrir de novo só para mostrar. Então, nós aqui na regra, nós criamos uma regra de 1, a 2, a 3, a 4. Cadê a 5? Nós não criamos, né, pessoal? A 5. E é justamente ela que está dando problema lá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Na 5 nós não definimos a regra. Lá no formulário, então, eu criei o nome, ó. Você percebeu que aqui eu posso clicar na 4, por exemplo, ó, e clicar do ladinho do X, tem aqui aquela mesmo íconezinho que você usa lá também no Word, no Excel, né? Que é uma cópia, né? Clica aqui, você vai... deseja realmente copiar esta regra? Copiar. Agora eu clico nesta regra, na cópia, e coloco o quê? Muda o nome dela, né, pessoal? Fala atividade 5. Salve e sai. Eu, normalmente, eu uso o mesmo nome lá do identificador, tá vendo aqui, ó? Na verdade, não é nem 5, né, pessoal? 3. Ela já tinha, né? Se eu me equivoquei aqui, ó. A atividade 1 é essa. A DEC 01 é esse losango. Aqui a 2 é essa. A 3 é essa área executora, tá aqui, ó. E a 4 é a última. Entendi. Então, na verdade, eu criei equivocadamente essa 5, ela não existe. O que eu devo fazer, na verdade, é só na 4 e ver por que não está aparecendo lá. Tá? Se não está aparecendo lá, pode ser que... Lembra que eu criei uma regra geral que pega todas essas regras, essas outras regras aqui? Então, aqui, por exemplo, ó, atividade 01 está aqui, regra 1. Para DEC 01 está aqui, ó, embaixo. Para atividade 2, está aqui, beleza. A outra regra é 3, está aqui também. Está vendo que não tem a 4 aqui? Então, está faltando apenas eu duplicar
essa regra aqui dentro. Então, eu posso fazer assim, ó. Duplico, vai duplicar, 3, 3, 3. Aqui, ó, embaixo aqui, eu edito aqui, ó. Edito aqui, e aqui coloco o quê? 4 ou igual ao valor, a função igual a atividade 4. Que são, agora sim. Só que tem um detalhe, eu tenho que colocar aqui também, ó, editar isso aqui também, e buscar o quê? A atividade 4. Aí sim. Então, seria assim, condição, né? Se for 1, executa isso. Se for 2, tá, parará, parará. Se for atividade 4, vai executar a regra 4. Né? Beleza? Então, em tese, está funcionando. Por quê? Eu peguei essa regra geral e coloquei no alterar formulário bem no cabeçalho, né, pessoal? Coloquei aqui, tá vendo? A regra geral. Ele vai ver aquelas condições que tem dentro de cada uma das regras gerais aqui e vai executando de acordo com a atividade. Agora, o que nós podemos fazer para testar? Se faz assim, ó. Canto superior direito, setinha aqui circular, atualiza. Vamos ver se está configurado correto, aí ele vai começar a inibir. Opa, ó, inibiu. Opa, inibiu. Aprovação foi inibido também. Análise de qualidade foi inibido. É só visualizar, né? Análise também executora, opa. Só tá, ó, não inclui, só visualiza. E análise da área executora, opa, aqui já mostrei, né? E as ações, também, ó, tá vendo? Ó? Só tá para visualizar, não tá para incluir mais plano de ação, não. Perfeito? Só que tem um detalhe. Se eu estou na atividade de análise de eficácia, cadê o campo da análise de eficácia? Claro, copiei a regra 3, não prestei atenção, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui agora? Voltar lá no formulário, na regra 4, e fazer o seguinte, tá vendo? Eficaz habilitado? Sim. Data de análise habilitado? Não. Eficaz. Aqui está o campo, né? Está o campo. Mas o elemento de eficácia visível, não, tá vendo? Análise de eficácia visível, não. Então, ele está dizendo visível, não vai aparecer, né, pessoal? Então, o que eu tenho que fazer é apagar. Né? Apagar que só servia para a atividade anterior, que não precisaria ter. Né? Então, agora, o que eu faço? Mesma coisa. Quando eu faço isso, pessoal, você se lembra que eu falei que esse formulário não tem botão de salvar? Não existe. Tá? É automaticamente ele salva. Aí eu vou na atividade, que foi instanciado, que está na atividade 4. Aí eu, canto superior direito, atualizo. E agora eu vou direto ao ponto. Vou lá na análise de eficácia. Percebeu? Que apareceu o campo. Foi eficaz? Sim. Ó, tá vendo que eu coloquei uma regra aqui, quando fosse eficaz para ocultar o campo de observação, da justificativa? Ou eficaz? Não. Ó, tem um detalhe. Percebeu que ele não executou, né? Porque a regra não foi configurada corretamente. Porque eficaz sim, ele oculta, né? Mas eficaz não está acontecendo nada. O não teria que aparecer... acho que nós combinamos que o não teria que aparecer um campo, né? Ou é o sim? Não lembro mais. O não tem que aparecer o campo, né? Beleza. Então, a nossa regra não foi configurada corretamente. Vou editar. E percebeu que na regra, aquela regra lá, é uma regra de clique. Então, aqui, ó, existe aqui, melhor, o formulário. O formulário lá embaixo, a última aqui dentro do eficaz, vou clicar em configurar elementos, tá? Ó, na regra, tá vendo? Eficaz. Ele vai chamar essa regra aqui, ó. Então, quando eu clicar, ele vai chamar essa regra. Nesse campo aqui, você viu que não tem regra
Não tem regra, tá vendo? É só nesse. Com base no que eu preencho aqui, tem que habilitar ou desabilitar isso. Então, agora vamos dar uma olhada na regra. Vamos voltar aqui só para mostrar o campo do formulário, tá, pessoal? Vou voltar na regra de novo. Eficaz, que eu dei o nome da própria eficácia. Então, se o campo eficaz for igual ao texto não, então o resultado das ações requerido igual a sim. Beleza. Se não, o resultado das ações visível igual a não. Tá. Se é não, o resultado das ações igual é visível, não, sim. Se o campo for não, resultado das ações, sim. Habilita. Se requerido é obrigatório. Se não, visível, não. Uhum. Pois é. Por que não apresentou? Porque se eu estou colocando não lá, ó, se eficaz for igual a não, requerido igual a sim. Vamos lá de novo. Atualizar, tá? Eu atualizo e ele volta no estágio inicial. Então, vou eficaz igual a não, né? O requerido, beleza. Ok? Tá lógico, tá certo, né? Se não preenche nada. Não. Ah, tá. Entendi por que ele estava falando. Vamos ver a lógica de Davi. Vamos pensar junto aqui, Davi, o Joaquim, todo mundo ali. Se eu preencher o campo eficaz igual a não, ele tá executando isso, tá? Eu posso também fazer, ao invés de ser não, fazer assim, pessoal. Ó. Tá vendo? Colocar outro se também. Se eu posso colocar igual assim, se eficaz igual a assim, o que eu quero que ele faça? Então, se for igual a assim, o resultado das ações requerido, não é, eu vou colocar aqui, oculto, né? Visível, igual a não. Faz sentido? Agora vamos ver se faz sentido aqui no cálculo, né? Vou atualizar agora. Lembrando, pessoal, você se lembra que eu falei que depois que você validou com o usuário todo o formulário, é bom você colocar revisão nele? Por quê? Porque se você cometer algum erro na revisão futura, posterior, você não vai publicar, né? Então não vai afetar nada que estiver já em andamento. Porque o formulário, se você não coloca revisão, tudo que se altera aqui vai alterando no processo, mesmo que esteja em andamento, tá, pessoal? Essa é uma atenção que tem que ter quando fizer automação. Sim, obrigatório. Sim, não. Agora não. Caramba, a regrinha. Já entendi o que a gente tem que fazer. Aqui na regra, se for igual a não, resultado requerido igual a sim. Agora sim. Se for sim, eu não. Mas por que se eu coloco sim de novo? É verdade. Aqui, né? Pois é, deixa eu ver um detalhe aqui.
Ou se não, executar outro senão aqui, né? Se então, colocar isso aqui. Entendi, pode colocar isso aqui, ó. Aí você não precisaria perguntar ou não, né? Se fosse sim, se não, ele Mas eu coloquei e ele não funcionou. Alguma coisa de lógica eu não estou me tentando. Se a gente já deve colocou estar entrando senão aqui. bloqueado, não? Oi? A observação já deve estar entrando bloqueada aí. Porque aqui quando eu coloco sim, ele respeita, e coloco não, ele respeita. Mas eu volto, clico de novo, ele teria que recarregar, você entende? Não entendi por quê, mas se o eficaz igual a não, ele está requerido. Isso aqui ele está funcionando perfeitamente. Ó. Vou deixar só o não, tá? Ó, ó. Só não, tá aqui, beleza? Ó, o sim, ele não tá, que eu não coloquei a regra no sim, né? Por isso que está aparecendo aqui. Então, eu teria não aqui, sim, ocultar. Ocultar. Ele estava ocultando, só que o problema é que quando voltar não de novo, ele não estava. Bom, não tem que pensar nisso aqui, tá, pessoal? Mas aqui não, por exemplo, você vai colocar o resultado, né? Ok. E aí, o que o sistema. Não sei se a gente colocou regra para isso. Não colocou regra. Aí, quando coloca não, a gente vai fazer o seguinte: ó, requer ajustes, ok? Não requer ajustes. Aí, o sistema vai fazer o que? Vai voltar a atividade para a atividade anterior. Você entendeu? Por quê? Eu estou dizendo aqui que a análise não foi eficaz. E aí, automaticamente, eu vou devolver, requer ajuste, ou eu posso colocar assim, requer novo plano de ação, entendeu? Então, eu vou fazer isso, tá? Com isso, na atividade, em minhas tarefas, lá em problema, a atividade voltou para a etapa anterior. Fluxograma. Ó, tá vendo? A setinha fica negrito e volta para o anterior. Então tá aqui. Então, de novo, aí a pessoa faria o quê? De repente, se não deu, tinha que executar, criar outro plano, por exemplo. Aí você vai habilitar, tá vendo? Habilita para você criar outro plano. Exatamente isso vai acontecer, porque esse, mas já que tenha sido já realizado, né? Esse não surtiu efeito, tem que criar outro plano. Aí ele vai fazer de novo, registrar a análise de causa, vai para a próxima atividade, análise de eficácia, aí vai na análise de eficácia, vai colocar eficácia sim, e pode dizer também de novo aqui, ó, complementar, eficácia, né? E aqui ele vai registrar a eficácia do plano, e com isso, o que aconteceu? Esse processo foi encerrado. Então, aqui lá em problema, onde está? Eu vou olhar em consulta primeiro, tá? Consulta, problema. Vai ter a escala escorregadia, ó, tá vendo? Bandeirinha quadriculada, foi encerrado. Beleza? Eu vou clicar. Eu posso clicar no fluxograma. E, ó, percorreu a linha aqui no novo negrito e apareceu o negrito aqui no término. Foi finalizado, tá? Então, pelo menos aqui, mostrei para vocês como é que está esse processo, tá? Então, fizemos bem básico, tá, pessoal? Nós criamos, assim, um processo, criamos algumas regrinhas básicas do processo, usuário, né? Aqui. Mudei o nome lá, aquela hora, Joaquim.
Ele ficou aqui, Joaquim. Tá? Um nome definido na instância. Tá? E associamos o formulário, esse daqui, ao processo. Feito isso, nós instanciamos o processo, percorremos do início ao fim, um processo bem simples, mas já tem uma ideia, por exemplo, do que é uma automação de processo. Combinado? Dúvidas? Recapitulado aí? Conseguiu alguma coisa? Conseguiu tirar um ensinamento disso, pessoal que está presente? Fica à vontade aqueles que não perguntaram nada, se entenderam, se não entenderam. Lá para